conversado, feito um quem? contrato para contratar. Feito um contrato para contratar, É maravilha. ótimo, né? José Luiz da Atena. Da Atena, na Globo. Me dá imagens, me dá Olha, imagens. ele ia ter um helicóptero, eu acho que ia ter 2, né? Helicópteros, a Ele falta ia de ter um né? helicóptero, drone, né? Ia ter tudo. Ia ter Avião, o jatinho. cachorro voador, Ia ter o tudo que você rato pudesse voador, tudo. imaginar. O que aconteceu? Olha, o Datena aproveitou ontem, né? A gente sabe que a Ana Maria Braga tá em alta, teve toda aquela situação onde ela abriu o jogo falando sobre a situação de saúde dela, né? Que ela só tinha 10% de chance de se recuperar do câncer, né? Também a participação dela na Record. E o Datena estava conversando com a Cátia Fonseca. O Datena era Record, né? Era da Record. A Cátia Fonseca também trabalhou na Record e a Ana Maria Braga também trabalhou na Record. Então os três aí passaram pela emissora dos Bispos. Em conversa com Cátia Fonseca no Melhor da Tarde, Datena falou aí a importância da Ana Maria Braga para a carreira dele. Inclusive, ele falou que chegou a trabalhar aí numa época com a Ana Maria, né? E falou que quando os dois estavam contratados pela Record, ele acredita que foi a Ana Maria que teve um dedo aí na quase contratação dele pela TV Globo. Ele falou que os dois tinham aí convivência no programa, né, que a Ana Maria fazia na época da Record ainda. E ele falou o seguinte, olha, a Ana Maria foi uma pessoa muito importante na minha carreira, ela me ajudou muito. Por sugestão dela, eu acho que a Globo veio atrás de mim. Ele ainda comentou o seguinte, a Ana Maria é uma pessoa maravilhosa, foi uma companheira muito importante da minha carreira, a gente dividia a tela, eu passei a entrar no programa dela. E aí ele fala o seguinte, olha, anos depois, né, da parceria aí que a Ana Maria e o Datena tiveram na Record, ele quase assinou o contrato com a Globo, porém o convite acabou não se concretizando. O Datena afirmou que trabalhou com a Ana Maria Braga por um bom tempo e depois, quando vários profissionais estavam saindo da Record para a Globo, ele também foi chamado. Aí ele falou o seguinte, abre aspas, aí o Bispo chegou e falou assim, você assinou o contrato com a Globo? Eu falei que não. E aí ele falou, o que é isso aqui? Né? Falando aí, questionando o contrato. E aí, segundo ele, o Bispo, que ele não disse aí quem que era exatamente, chegou a mostrar o contrato que ele havia assinado, né? Que o Datena havia assinado com a Globo. E ele falou que não tinha mais o interesse. O Datena, então, desistiu de ir para a Globo e pediu para que o Bispo rasgasse ali aquele contrato, porque não ia acontecer esse casamento dele. Agora eu fico imaginando como que seria se o Datena tivesse aceitado ir pra Globo, né? Então, porque contrato assinado teve, pelo visto. Agora, pelo que ele fala, parece que teve contrato assinado, sim. Mas olha, vem uma dúvida aqui, será que isso realmente foi dessa forma? Porque se a gente for parar pra pensar, né, o Datena ele foi durante um bom tempo um dos grandes nomes da Rede Record, né, na época do Cidade Alerta, não nessa última vez, em 2011, 12, que ele voltou, né, pra Record TV por conta de uma dívida, mas a primeira vez lá na década, no ano de 2003, 2002, que foi o mesmo período que a Kátia, a Ana Maria, enfim, passaram por lá. E eu me lembro daquele caso do Gugu, quando o Gugu foi pra Globo, que o Silvio precisou pessoalmente conversar com o Roberto Marinho por conta da multa contratual, que era muito, acho que eram 23 milhões de reais pra época. Se hoje já é muito dinheiro, imagina pra época, né? Que o Gugu teria que pagar de multa caso ele não cumprisse esse contrato com a Globo. E nisso o Roberto Marinho acabou cedendo, acabou deixando, né, esse contrato pela palavra dos cavalheiros ali. Agora, simplesmente rasgou ali o contrato e é isso? Não acontece nada, a Globo não cobrou nenhuma multa, isso é curioso também, ele né? não detalhou isso, né? Não entrou em Então. detalhes, mas será que realmente era um contrato? Será que isso não era um pré-contrato? Exatamente. Né? Será que também isso não era um contrato que foi enviado para talvez ele assinar em dado momento Sim. e ele não foi para frente? Tivesse só com a assinatura da Globo, talvez? Talvez, é que é muito complicado, né? Porque ele mesmo não dá detalhes, né? Sim. Eu duvido que alguém da Globo vá fazer isso. Mas ele fala, né, que acabou recusando. A gente sabe que Datena, Record, foi pra Rede TV, né? Uma época, fez o Repórter Cidadão na Rede TV, pra Band, voltou pra Record. Então, assim, o Datena, ele é muito... E várias vezes saiu da Band falando que ia tentar ser prefeito, governador e tudo mais, desistiu de última hora, voltou pra Band. Então, assim, já falaram recentemente de novo que ele vai se candidatar a prefeito de São Paulo. Então, assim, ele é um cara muito indeciso. Isso é verdade.
Então eu acredito que desde essa época ele era. Mas, Né? ó, Porque se de fato aconteceu um convite da Globo, chegou a ter contrato e tudo, e ele desistiu, é porque eu acho que é mais um indício do Datena indeciso aí. é verdade. Não, isso é o maior exemplo de todos, né? Acho que nas últimas 4 eleições, ele saiu do ar, uma hora queria ser candidato, desistia, aí voltava. E é aquilo, né? Que eu sempre falei, a Band abre as pernas pra ele e ele faz o que ele bem quer ali, né? Ele fala que vai sair e volta, acho que já chega assim, ultrapassa um pouco limites, né? Essas saídas muito repentinas do Datena. E eu acho também que ele tem um acúmulo muito grande de trabalho, porque qualquer coisa já metem o Datena ali. Eu acho que é o ônus de morar perto da Band, né? Até brinco daquela época que a gente tava na pandemia, que ele fazia o programa da casa dele e deu problema no sinal. Fez só, acho que ele só fez uma. É, mas ele saiu andando pela rua e foi até a Band. E foi isso! Sabe? No meio de uma pandemia. Mas eu acho que ele já deve foi- morar ali perto, já por isso. Debaixo mesmo, da porque- bancada deve morar. É, qualquer Mas, hora. A gente brincava, eu lembro que a gente falava que a gente tinha um chroma key. Mas ele né, tinha na um chroma key cozinha. na casa. A Band montou, na época da Olha aí. pandemia, um chroma key nele. Nele não, na casa dele, né? E botava um cenário virtual mesmo cenário físico ali, botavam na versão virtual e apresentava o programa. E no começo não parecia, a gente até achava que ele estava realmente na Band. Mas o curioso disso tudo é, não sei se vocês lembram, o Datena saiu com uma multa milionária da Rede Record da primeira vez. Quando ele voltou com um contrato que era justamente para amortizar essa dívida. Só que aí logo depois ele ficou um mês lá, deu um tchau e nunca mais voltou na Record. E aí a multa cresceu em cima daquela outra. Ele voltou pra Band, disse que teve que dar vários bens, fazenda, outras, enfim, pra poder pagar essa dívida da Record, mas que agora ele não estaria devendo mais nada. Agora, será que se ele fosse pra Globo a situação seria diferente? Porque se realmente houve esse interesse, ainda mais nessa época, né, que a Globo não... Se hoje eles já não poupam esforços, né? Imagina antes, que eles provavelmente chegariam assim com o dinheiro e falariam, ó, tá aqui, são 23 milhões pra pagar a multa? Tá aqui os 23 milhões, então vem da Atena. E aí ele não teria toda essa confusão com a Record, hein? É, pode ser, pode ser. Mas é aquilo, né? A gente nunca vai saber. Porque talvez, até se ele tivesse ido pra Globo, ele não seria mais esse apresentador de policialesco. Pode ser. Né? Talvez hoje ele estaria sendo um âncora, né? Não um jornalista de opinião, como ele é e sempre foi. E outra, talvez esse casamento dele com a Globo talvez nem tivesse dado certo exatamente porque a Globo nunca foi de ter telejornal nesse estilo, né? De É verdade, é verdade. comentário, iam tentar colocar ele engessado numa bancada, não ia dar certo, ele ia sair, essa dívida que ele Ele teve ia com a ficar Record pistola. ia ser com a Globo, né? Então eu acho que realmente não teria dado certo, não. É verdade, eu também acho que não, por mais que ele fosse muito amigo ali da Ana Maria Braga, né? Agora, será, né, que ela ia fazer tantos esforços, assim, porque a gente percebe que, assim, naquela época a Ana Maria já era muito grande, né? E chegou a ser maior do que o Datena, o programa dela bombava de audiência. E o Datena, claro, muito amigos ali, né? Dividiam. A Ana Maria ficou mais de 6 horas ao vivo. Era tipo Mulheres, né? Mulheres que é longo, ia dar 1 a 6 horas. A Ana Maria era mais ou menos dessa mesma pegada. Agora, será que a saída do Datena seria boa pra Globo? Eu acho que ele tá bem na Band, sabe? Eu acho que ele se fez muito bem na Band. Claro que assim, o programa dele não mudou muito de lá pra cá, né? Basicamente a mesma coisa. Mas... Só que helicóptero agora. Só que agora... Só que agora sem helicóptero, é verdade. Mas é aquilo, tá muito bem na Band, é isso que importa. Tem a dívida, né? Fez aí dívida com a Record TV, mas às vezes tem males que vêm pro bem. Às vezes a gente nem para pra pensar nisso, né? Acontece uma coisa que a gente considera ruim,